Boa noite a todos, estamos ao vivo em mais uma quarta-feira, agora 19 horas e 10 minutos, quase 11, 19 horas e 11 minutos, horário de Brasília, sejam muito bem-vindos aqui ao meu Instagram, no Gente que Faz o Agro, mais uma live maravilhosa recebendo pessoas especiais que fazem a diferença aonde elas estão trabalhando, estão inseridas. E hoje é o dia da gente conhecer a Ana Tomazelli. Com certeza você já deve ter visto algum vídeo dela no Instagram. Deixa eu ver. A Ana já está disponível. Eu vou adicionar ela aqui na live. Vocês estão me ouvindo? Quando eu adiciono as pessoas, fica mudo. Boa noite. Ei, Ju, tudo bem? Tá me Tô ouvindo? te ouvindo perfeitamente. Você me ouve bem? Ouço super bem. Que felicidade, que alegria. Que felicidade de você ter aceito esse bate-papo. Eu tô muito feliz. E muita gente aqui também tá feliz, que tá te esperando, ansiosa para ouvir hoje. Ana, uma explicação. O Gente que Faz o Agro é um projeto que eu criei para trazer ao conhecimento das pessoas que as pessoas que fazem as oportunidades. Tá. Então, tudo é feito por gente, o agro é feito por gente, pessoas influenciam direta e indiretamente as pessoas que estão no agronegócio. Falei muitas vezes pessoas, né? Mas o intuito o agro é feito de gente e eu quero apresentar a todos cada uma dessas pessoas que influenciam positivamente o comportamento, os aprendizados e trazem ferramentas para que a gente possa conviver com outras pessoas e construir novas oportunidades. E foi nesse contexto que eu trouxe você para cá. Que bom, acho que eu posso dar os meus 5 centavos de contribuição aí. Nossa! Ana, de onde você fala hoje? Hoje eu estou falando de Alphaville, estou no escritório onde eu trabalho majoritariamente, aqui na Engemon Haiti, em Alphaville, em São Paulo. E quem é a Ana Tomazelli? E, gente, quanto tempo que a gente tem de live? Vou até tirar o óculos para responder essa. Olha, eu gosto de dizer que eu sou. Eu vou falar a partir dos papéis, né? Eu sou a mãe do Rafael, de 25 anos, e do Guilherme, de 15. Eu sou a filha da Kátia e do Tácito, e, enfim, tenho um monte de irmãos. Sou uma carioca que mora em São Paulo há 21 anos, eu tenho 42 de idade. E se eu pensar nas minhas profissões, eu gosto de dizer que eu sou uma jornalista, diretora de RH, que virou psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião pela PUC de São Paulo. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. Então, pesquiso como é que essas mulheres refazem o cotidiano, o papel da igreja, qual é o impacto na carreira delas. Então, todo o meu trabalho ele vai falar sobre saúde mental, relações de trabalho, claro, e todas as questões de gênero, lembrando que masculino também é gênero. Então, eu falo Uhum. bastante com homem, porque a gente fala muito sobre conciliação. Mas também gosto muito de dizer, Ju, que grande parte do meu trabalho atualmente é sobre falar com quem manda. Falar com quem tem dinheiro, falar com quem lidera empresa. Então, sou conselheira de empresas, sou mentora de executivos, porque são essas as pessoas que podem criar as regras, podem mudar as regras, podem inventar um novo jeito de trabalhar. Então a gente precisa começar lavando essa escada aí por cima, né? A gente não começa lavando escada por baixo. Então eu ficaria com esse tipo de resposta, mas eu sou mergulhadora também, né? Sou várias outras coisas. vinte e Então um eu, anos em São Paulo, você ainda tem o sotaque forte, né? graças a Deus, assim, nasci com essa qualidade de ser carioca e não perdi todo o meu sotaque. Em ambientes assim um pouco mais informais, eu gosto de soltar, porque diz mais sobre quem sou eu. Sim. Ana, e você vem com essa bagagem toda voltada para RH, para pessoas, para gestão. A sua família já trabalhava nessa área? Seus pais atuavam nessa área ou Não, foi novo? não. Eu sou filha de uma professora primária que foi babá, cabeleireira, vitrinista, técnica de enfermagem. Minha mãe, uma grande cozinheira de mão cheia, teve restaurante também, mas se dedicou grande parte da vida dela a criar os filhos. E sou
pelo lado do meu pai, sou filha de um marinheiro da Marinha de Guerra do Brasil, operador de sonar, engenheiro civil, perito. Então, claro, vieram de uma geração, meus pais têm ali um pouco mais de 60 anos, eles vêm de uma geração em que o estudo desse jeito formal, né, um pouco mais avançado, não era uma realidade. Então, quando eu olho para os meus tios, assim, né, para minha família bastante de origem, a gente encontra profissões um pouco mais simples nesse sentido, com uma ou outra pessoa que vão despontando. Tenho uma tia que é psicóloga no Rio de Janeiro, assim, professora também de universidade, mas não tinham essa relação. Eu mesma aqui fiquei doida e fui inventar de vir para São Paulo e trabalhar com isso. E também foi por acaso, viu, Ju? Assim, eu Ah, não tinha plano de trabalhar com RH, não. ah, e a sua, assim, você começou como jornalista, você foi para o RH posteriormente, por... Pois é, eu começo trabalhando com design gráfico, vou fazer faculdade de desenho industrial, mas desde criança eu quis ser jornalista porque eu queria rádio. Eu queria trabalhar em rádio. Rádio AM, editoria de cidades. Então eu queria falar da enchente, do trânsito, brigar na prefeitura. Eu queria. E aí, claro, anos depois eu entendi que eu queria servir à Sim. justiça. Então, eu queria promover a justiça a partir do meu servir. E aí eu venho para São Paulo, começo a trabalhar com comunicação interna num laboratório de medicina diagnóstica. A diretora de RH da época começa a gostar do que eu faço, porque ela era formada em relações públicas também. E aí a gente inventa uma área de clima organizacional com pesquisa, muitos materiais de comunicação. E eu descubro que o meu servir para a justiça pode ser feito em RH. E aí eu vou fazer MBA de RH, vou fazer MBA de negócio e começo a atuar dentro de esferas um pouco mais privadas nesse sentido. Entendi. Você, então, você foi construída um pouco mais moldada corporativamente, né? Não Totalmente. caiu de paraquedas totalmente na área, né? Não, eu já tinha uma história corporativa, passei por jornal, né? Trabalhei no Jornal Sim. Lance, trabalhei em outras empresas um pouco menores, mas eu tô há mais de 20 anos nesse mundo corporativo. Fiz 19 processos de fusões e aquisições de empresa, com implantação de RH, implantação e reestruturação de RH na América do Sul, Península Ibérica, Turquia, Grécia, etc. Então, eu sou forjada no caos. Eu Sim, sou forjada no caos corporativo, entendeu? entendi. Sempre fiz outras coisas paralelamente, mas a minha formação, ela é corporativa. Corporativo. E o que você vê assim de maior diferença da Ana 10 anos atrás para a Ana de agora, pensando em tudo que você precisou mudar ou aprimorar, ou aprender para que você hoje alcançasse esse, ao meu ver, essa visibilidade, esse sucesso na carreira corporativa? Perfeito. Eu acho que é importante todo mundo saber que não tem roteiro aqui, né? Você não me mandou um roteiro. Essas perguntas Nada. na hora. Ela falou: ai, Ana, a gente abre a câmera e começa a conversar. Falei: ótimo, é do jeito que eu gosto. Eu acho essa pergunta muito boa, porque como eu sou psicanalista, eu trabalho também muito com associação livre. Então eu vou te dizer a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você me perguntou. De 10 anos para cá, eu tenho certeza que duas coisas principais melhoraram ou se tornaram muito potentes, que foi a paciência e a Hum, escuta. Porque para mim, Ju, o meu tempo ele passa muito diferente. Meu tempo passa muito rápido. Então as pessoas me olham no Instagram, falam: "Ah, eu fico cansada só de ver seu Instagram. Meu Deus, como você faz tanta coisa e tal". E para mim é muito natural. Quem vive perto de mim também não entende muito, mas entende que é natural. sim. Então eu sempre fiz muita coisa, uma coisa junto da outra e tal. E por conta dessa velocidade, quando eu era mais jovem, eu entendia as coisas muito rápido, então eu já queria executar muito rápido. O que as pessoas entendiam sobre isso? Que eu não estava ouvindo elas. E eu Uhum. não estava mesmo, né? Porque eu já estava sempre muito mais na frente. Então eu comecei a receber alguns feedbacks e aí comecei a exercitar esse lugar de uma escuta um pouco mais paciente, né, com o corpo todo, e esse entendimento do tempo das pessoas, do tempo das coisas. Eu costumo dizer que 9 mulheres não vão fazer um bebê em um mês, né, Ju? Então as coisas, elas têm um tempo para acontecer. E aí eu fui me desenvolvendo nesse tempo. Eu acho que eu ficaria com essas duas respostas assim. E aí, claro, essa capacidade de articular
frentes diferentes, assuntos diferentes, disciplinas diferentes, a serviço de algum algo que eu queira. Então, quando eu penso em humano, não dá para ficar só no raso, só na superfície. Uhum. A gente tem que mergulhar um pouco mais para falar de sociedade, para falar de história, para falar de religião. E aí eu fui procurando estudar outras coisas também. E quando você fala assim que você faz naturalmente mais coisas ao mesmo tempo, você falou que muitas vezes as pessoas falavam que você não ouve. Você deve ter ouvido também assim, você não tá focando no que é necessário em algum momento, né? E você precisou direcionar essa energia para a área específica que você atua hoje. Você usou alguma ferramenta para isso? Porque eu falo assim, quem tem a mente mais agitada, e eu digo isso com propriedade, tem um pouco mais de dificuldade de ferramentas que ajudem nisso, né? E você trabalhando com pessoas e tendo essa característica, você usou algum tipo de ferramenta ou foi Puxa vida, nunca ninguém me fez essa pergunta, mas olha só que interessante, né? Eu não tenho a mente agitada. Olha essa elaboração que eu vou fazer. Quem vê de fora realmente, né, e quem não tá mais muito pertinho, assim, tem gente que acha que eu não durmo, tem sim, gente que acha que eu tô ansiosa, tem gente que acha que eu não consigo focar, mas quando você falou do focar e eu fiz essa cara, é porque assim, as pessoas não se metem muito na minha vida porque eu acho que elas têm medo, e é isso mesmo, não é pra se meter mesmo, não, entendeu? Então eu não ouço muito pitaco na minha vida, não. Mas às vezes acontece de uma pessoa mais próxima achar, assim, que eu faço muitas coisas dispersas, né? E que eu não estou ali isso. focando na hora do trabalho e tudo mais. Elas não entendem muito como é que eu consigo, e eu também não consigo explicar muito, porque também nem quero ficar explicando muito. Mas olha que interessante. Eu sempre tive uma cabeça muito organizada. Então eu sou, aí vou começar a responder a sua pergunta. Sim. Para mim, a minha grande ferramenta é processo. Começo, meio e fim das coisas. Então, eu sou muito boa de iniciativa e muito boa de acabativa, Uhum. como a gente chama, né? Então, assim, eu sou uma virginiana clássica, para quem gosta de signo, já vou me denunciar. Se eu tivesse em casa, você ia estar vendo a minha estante com livros coloridos no fundo, organizados por cor, inclusive, por tema. Então, eu sou muito organizada, eu sou muito disciplinada, sou muito regrada, sempre fui, né? Desde muito criancinha, assim. Sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito rigorosa, assim, com a coisa do estudo. Minha mãe também sempre me colocando nesse lugar. Mas a minha cabeça, ela tem muita coisa, ela funciona muito rápido, para lugares muito diferentes, mas tudo dentro de mim converge. Tudo tem convergência. Então, eu acho que a primeira coisa para te responder, eu penso processualmente. Sim. Tudo para mim precisa ter um começo, um meio e um fim. E aí, o que eu vou usar ali no meio, conceitualmente, né? Para depois vir para a prática. Eu fiz um post ontem que um monte de gente gostou, que eu falei que eu sou um coração com Excel, né? Então, eu sou muito intuitiva e quem trabalha comigo fala: é impressionante como você tem uma intuição, mas você também coloca a coisa para funcionar de uma Sim. forma muito prática. Isso sempre foi uma realidade para mim. Mas eu acho que também uma segunda coisa é a maneira como ao longo do tempo, eu fui fazendo os assuntos, de certa forma, terem uma convergência. Porque, de fato, então, por exemplo, agora que eu sou fundadora, né? Eu tenho a minha ONG, cai tudo para mim. Ai, vamos fazer rifa? Vamos recolher alimento? Vamos dar absorvente na rua? Eu digo, não, não, não. Esta organização, eu posso encaminhar vocês para organizações que fazem isso. Sim. Esta organização tem este objetivo, tem este plano, tem isso, tal, 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 tal. A gente vai fazer isso aqui, né? E eu acho que a segunda coisa dentro de ferramenta, eu vou chamar de Sim. ferramenta, é a minha capacidade de dizer não. Eu sou muito boa em dizer não. Mas por que que eu sou muito boa em dizer não? Eu me dei conta de que eu suporto não ser amada. Eu suporto que você não me ame se eu te desagradar, ou se eu te desagradar, se você se sentir desagradada com o meu não, né? Porque aqui no IPFEM, que é a minha ONG, eu gosto sempre de dizer que para todo não a gente entrega um sim. Então, às vezes, eu vou te dar um não, mas eu vou te entregar um sim de alguma Uhum. outra forma. E você decide se esse sim funciona para você ou não. Então, eu acho que quando eu combino essas ferramentas, e claro, ao longo da minha vida, eu fui fazendo uso
das ferramentas corporativas mais conhecidas, né? Então, Sim. todos os Canva da vida, todos os 5W2H, todos os SWOT, tudo que vocês puderem imaginar, eu já passei por tudo isso aí, né? Gosto muito do modelo de Canva, por exemplo. Já passei por tudo isso. Mas eu ficaria com essa resposta principal, que é essa capacidade de pensar processualmente e essa capacidade de dizer não. E você falou que você aceita não ser 100% Eu aceito amada, não ou, né? ser amada, É, isso. nem um pouco. Eu aceito. E isso traz também um assunto que eu tratei essa semana com uma pessoa da minha equipe, que quando a gente abraça muitas coisas, imaginando que aquilo é demonstrar eficiência, normalmente a gente não entrega tudo. Quando você abraça o mundo para poder resolver, você não entrega tudo. E aí sua eficiência cai, e é como se fosse uma afirmação, né? Tipo assim, nossa, eu não vou ser aceita, tá vendo? Eu não vou ser aceita. E é aquele de se eu aceito não ser amada, tá tudo certo. Eu vou fazer o que eu preciso fazer bem feito aqui, minha tarefa, o meu básico, e tá tudo certo. Se você achar ruim, que eu não vou abraçar esse mundo que você tá me mandando aqui, porque realmente eu preciso entregar isso aqui. E muita maturidade para poder tomar essa decisão de aprender a falar não com o propósito de um processo, que vai voltando, né? O que você falou, o processo tá ali na sua mente, é por isso não, né? É. Isso E eu tenho muita clareza, assim, Ju, do que eu quero construir, né? E como eu sou muito disciplinada, eu faço conta nesse sentido. Então, olha, se eu quero ser mentora de executivos, se eu quero fundar um MBA, eu fundei um MBA na Anhanguera, né? De uhum, gestão executiva, liderança e equipes saudáveis. Se eu quero fundar esse MBA com aula ao vivo toda semana, né? Porque também eu sou bem doida, assim, no sentido da entrega. Se eu quero ter uma ONG, se eu quero ser pesquisadora acadêmica, e eu tenho os meus filhos, né? Os meus relacionamentos, as minhas amizades, os meus hobbies, né? O meu descanso, etc. Eu preciso selecionar muito bem o que vai entrar no meu tempo, eu preciso selecionar muito bem as pessoas com quem eu vou conviver, e eu preciso selecionar em que tipo de ambiente eu quero estar e com que tipo de pessoas também, claro, porque são duas coisas juntas. Então, sim. a minha família, por um tempo, meio que se debateu aí com isso, né? Porque eu também vim morar longe, porque minha família mora mais no Rio. Mas eu não tô nos churrascos de fim de semana, eu não tô em todos os eventos e tudo. E não tô fazendo apologia ao abandono familiar, não, porque eu Sim. compareço bastante, principalmente para os meus filhos, mas eu fico muito sempre nesse lugar de que, assim, quando eu vejo pessoas um pouco frustradas porque queriam construir algo e não constroem, o que eu vejo é o quanto elas não querem abrir mão de algumas coisas, nem temporariamente. É. E aí, as poucas pessoas que têm coragem de, às vezes, entre aspas, criticar assim o meu jeito, porque há muito tempo não acontece, a minha resposta ela é muito simples, assim. Eu estou construindo o que eu acho que faz sentido para mim, para minha família, para minha vida, para o legado que eu quero deixar, para quem eu acho que eu sou no tempo, né? Para a contribuição social que eu quero Sim. oferecer. Então, o compromisso que eu tenho comigo, do que eu quero construir. E aí, não vai cair do céu. Ninguém vai fazer por mim. Sou eu que tenho que fazer, entende? Então, acho que nesse caminho, nesse sentido, assim, acho que essa conversa é boa de se ter. É boa. É. E isso traz para a realidade do mercado de trabalho que a gente tem hoje, até um vídeo que você fez a respeito de, é lógico que o pessoal, né, a turbinha mais nova não quer ser gestora, porque a visão de gestor que elas têm é o nosso olho tremendo, um monte de ansiolítico, gente que não dorme, né? E aí não é vou até usar um termo que eu não gosto muito, mas não é um mimimi, né? Na verdade, é trazer isso para a realidade, porque essa é a realidade de pessoas que ficaram sem os pais, sem o convívio, porque justamente, talvez por falta de direcionamento mesmo, né? De processos, queriam abraçar tudo para poder entregar serviço, medo de ser, né, dispensado em algum momento, então não teve os pais presentes como gostaria, e não tem uma visão de gestão como, como uma inspiração, né? Muitas vezes isso acontece e você
Você tá citando isso, a nossa realidade hoje no agronegócio é uma dificuldade muito grande contratar pessoas, sabe? Existem muitos profissionais no mercado, sim, disponíveis, mas que não estão dispostos, e é por isso que eu pontuei, a fazer o que você está falando, abdicar de certas coisas para poder conseguir trilhar uma carreira. Não é abdicar da vida inteira, né? Mas mudar de cidade, morar em lugares que são um pouco mais remotos. A minha família está em São Paulo, eu estou na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Então eu estou distante, né? Mas eu vejo que eu visito, igual você falou, eu vou para lá, né? Eu fico perto dos meus filhos, eu não deixo, não abandono. Eu vou, às vezes, até mais do que as pessoas que estão lá perto, né? Então, essa abdicação, ela é um ponto importante, né, na vida profissional. Eu fico sempre assim, muito reflexiva, porque também, Ju, é o que funciona para cada um, né? Na psicanálise, a gente vai sempre particularizar tudo. E a gente nunca vai comparar Uhum. nada nesse sentido, né? Então, o que funciona para mim, né, para você, pode não funcionar para outra pessoa, porque essa pessoa tem outras demandas, Sim. enfim, outros limites, né, outras questões e tudo mais. Mas, por outro lado, eu fico pensando assim, eu nasci no Rio de Janeiro, na capital, e aí, muito novinha, fomos morar no interior do estado, então cresço mais ali na região serrana, na região dos lagos também. E para mim ficou muito claro que o que eu queria da vida não cabia numa cidade do interior, né? Uhum. Por quê? Porque eu tenho essa velocidade aqui, porque gosto de estar, né, nos lugares, assim. Então, eu costumo dizer que São Paulo é um privilégio muito grande, porque todas as exposições, É. todos os shows, todas as escolas, tudo tá aqui, né? Então, eu faço, às vezes, formações que tem gente que pega avião lá do norte para vir para cá, e é um dinheirão danado, perde tempo pra caramba, com voo, com hospedagem, não sei o quê. E em 40 minutos eu chego. Então, a gente também precisa entender que para fases da vida ou para aquilo que você quer da vida, você vai ter o lugar ou que tem a probabilidade de te proporcionar aquilo de uma maneira mais concreta, Sim. e tudo vai ser uma matemática. Tudo vai ser o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, etc. E para mim isso aqui tem um pulo do gato para ajudar aí quem não está conseguindo, Aham. né? Acho que para contribuir, como você falou, né? Tem um pulo do gato que, para mim, dois, na verdade, que são assim. O primeiro é: o que de pior pode acontecer? E toda vez que eu fazia esse exercício, quando eu vim morar em São Paulo, vou botar entre aspas, Uhum. o que de pior podia acontecer era voltar para casa da minha mãe, no interior do estado do Rio. Puxa vida, voltar para um lugar onde eu tenho comida, roupa, feijão preto, água potável, ar puro, colo de mãe, pudim de leite, não me parecia tão ruim assim, entendeu? Sim. Claro, você perderia uma autonomia, alguma coisa, mas, né, tem ali um lugar seguro para voltar. Acho que essa é uma coisa e cada pessoa pode encontrar o seu pior cenário para entender como é que isso poderia ser resolvido. Então, quando eu pensava nisso, eu falava, bom, que bom que eu tenho minha mãe aí, e qualquer coisa eu vou lá bater na porta de mamãe, mamãe vai ficar felicíssima, porque ela não queria que ninguém tivesse ido embora, né? É. Mãe queria construir uma cozinha com a casa tudo em volta, assim, se deixasse. E a segunda coisa é, isso aqui não precisa ser para sempre. Porque nada precisa ser para sempre. Pode ser, Uhum. se você for construindo. Mas, a rigor, uma decisão que você toma, ela não precisa ser eterna, entende? Então, isso sempre me ajudou muito a falar: olha, eu vou dar esse passo, eu vou fazer, vou experimentar e vou fazer, por exemplo, essa mudança. Depois, se eu quiser, eu mudo. Sim. Porque eu sou livre para isso, entende? Eu sou livre, claro. Aí tem uma coisa do trabalho, de você começar a ter a sua renda, de você ser Uhum. nesse sentido. E aí a gente precisa entender que a liberdade financeira é a mãe de todas as outras, né? Uhum. Principalmente para a mulher. Então tem que ter ali algum dinheiro para você não se submeter a ninguém. Então, quando você entende isso, você fala: puxa vida, isso aqui, se não for do jeito que eu imagino, ou de um jeito que me faça feliz, eu mudo, eu vou para outro lugar. Entende? É. Então, eu acho que isso pode ajudar muito também, né? É o ponto
o caminho que eu tenho que voltar, eu já fiz ele para vir, né? Então tá tudo certo, já conheço o caminho, se tiver de voltar, eu É volto. isso. É, né? Mas assim, tem que ter muito autoconhecimento para ter essa, de certa forma, sabedoria de entender que tá tudo certo se eu tomar a decisão de não querer mais isso, né? Porque na maior parte do tempo e a maior parte das pessoas, pelo menos que eu convivo, eu tomei essa decisão, é essa a minha carreira, eu vou assim até o fim. E a pessoa tá doente, tá ficando cada vez pior, mas o medo de ser visto como, não deu conta, tá É vendo? fracassado. Fracasso é maior do que admitir que isso não é pra Pois mim. Eu não tô é. bem, né? Pois é, por isso que eu escrevi um livro chamado Desista. É o livro da ONG, do IPFEM, com a nossa metodologia de educação em saúde mental, em que eu falo muito, assim, sobre... A gente desiste de coisas todos os dias, né? Uhum. Tem um ditado que diz toda escolha é uma renúncia, né? Sim. Então, a gente só precisa refletir do que a gente está desistindo. Mas sabe, Ju, eu queria fazer uma provocação que é o seguinte: será que a gente tem que ter autoconhecimento? Ou será que a gente só precisa prestar um pouquinho mais de atenção no nosso corpo? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, quando a gente diz que precisa ter autoconhecimento, as pessoas podem achar assim: eu tenho que estudar É, muito, eu tenho que fazer 10 anos de curso, esse tal desse autoconhecimento, né, que parece uma entidade, assim, um é, negócio, uma linha de chegada. E eu falo muito que autoconhecimento não tem linha de chegada, né? A gente é. vai, mais conhece, mais desconhece, mais não entende nada e vai. E também uma coisa que eu provoco dentro da noção de autoconhecimento é a noção da autoconstrução. Porque eu sempre, nas minhas aulas, eu sempre falo assim: ai, tá bom, que linda. Vai ficar se autoconhecendo. Daqui 20 anos você fala: ai, não gostei do que eu conheci. Então, enquanto a gente vai se conhecendo, é muito importante que a gente decida quem a gente quer ser e vai exercitando quem a gente quer ser. Porque a gente primeiro consegue entender a que distância a gente tá de quem a gente gostaria de ser, mas ao fim e ao cabo, a nossa construção é sobre a gente também se conhecer. A gente constrói aquilo que a gente quer estabelecer, né? É. Então, eu sempre faço essa provocação para as pessoas não ficarem nessa fantasia de que o ser tá dado. O ser Sim. ele não tá dado, né? O ser ele pode ser melhorado, construído, modificado a partir daquilo que você traz em você. Então, será que a gente precisa, eu vou botar só se conhecer, né, para tomar essas decisões? Ou será que a gente precisa ouvir o nosso corpo? Nosso corpo fala com a gente toda hora. O frio na barriga, a mão tremendo, o coração palpitando, aquele desconforto quando você recebe mensagem de alguém, né? Então, isso É. conta a dor de cabeça que não passa, a dor nas costas que não passa. Então, claro, pode ser que você seja uma pessoa sedentária que come mal e não dorme direito. Aí, realmente, seu corpo está te dizendo um monte de coisa. Mas quando a gente fala de aspectos emocionais e psicossomáticos, presta atenção no seu corpo. Ele te diz quando é bom estar num lugar, quando é bom estar com uma pessoa, quando não é bom. E se isso começa a ficar muito forte, você precisa decidir o que vai fazer. É. Não existe emprego dos sonhos que valha a saúde que você nunca mais vai recuperar, né? Porque às vezes a gente desenha um ideal na cabeça, né? Uma empresa ou um cargo, e muitas vezes esses sintomas vêm e a gente vai passando. E eu tô falando a gente para não falar eu, né? Eu já fiz isso. Eu fui passando por cima dos sintomas e do que eu estava sentindo e muitas vezes pensando achando que estava tudo certo. Só que chega num ponto que aí te prejudica no próximo passo, né? Exato. Prejudica na visão do próximo passo, porque daí eu não estava bem o suficiente para o próximo passo, né? Então, aí, até voltando, quando eu falo de autoconhecimento, é você entender sobre você o suficiente para saber o que está te incomodando e mudar aquilo ali, né? Não, Porque é. E, Ana, o que que é um valor inegociável para você hoje? um valor inegociável para mim, a verdade. Sim. Por mais difícil que ela seja, eu tenho ensinado muito as empresas a terem conversas difíceis,
a falarem a verdade para combinar o jogo. Tenho batido muito nessa tecla de que aquilo que você quer resolver tá na conversa difícil que você não quer ter. Ou aquilo que você quer tá no lugar onde você não quer ir. Então, vamos olhar para a verdade. Você fala que você quer se cuidar, mas é isso, tá comendo mal, tá sedentária, não tá dormindo direito. Então você não quer se cuidar. E aqui Sim. não tem juízo de valor. É só, assim, uma constatação. E na psicanálise a gente diz que a ação vai seguir o desejo, né? E significa que o desejo é da ordem do inconsciente. Então, aquilo que você fala, muitas vezes não expressa o que vai no mais íntimo do seu ser. Então, para você saber o que você de fato quer, já que a gente está falando de autoconhecimento, né? Para você Sim. saber o que você de fato quer, você tem que olhar para o que você faz na prática, entende? Então, isso é sobre a verdade. Isso é sobre olhar para a verdade. Isso é sobre olhar para o que você sente e olhar para o que você quer com honestidade nesse sentido. E aí, obviamente, aprender a declarar isso para você primeiro e depois para as outras pessoas. Mas acho que hoje, para mim, esse lugar da verdade, e não só da verdade que você acha que é, mas da verdade que você realmente opera como comportamento. Sim. E você trabalhando nesse meio corporativo, o que que você enxerga como o maior desafio hoje para fazer com que equipes saudáveis estejam não somente ali embaixo da alta hierarquia, né? E chegue até a ponta. E eu falo porque, como você citou, São Paulo é um privilégio, porque tem muito recurso, é tudo mais perto, mais fácil. Mas muitas empresas estão aí com equipes no Brasil inteiro, né? As multinacionais que eu trabalhei, a empresa fica aí, mas eu ficava no Mato Grosso, Bahia, enfim, né? Então, o que que você enxerga hoje, assim, que é um ponto de atenção ou que pode ser feito para que chegue Tá. uma equipe saudável em todos os lugares? Eita, Nossa Senhora! Eu vou repetir um pedaço da resposta anterior, mas eu vou explicar, tá? Para mim, o grande desafio é a verdade. Para mim, o grande desafio é falar a verdade. Então, por que que eu tô falando isso? Porque eu tenho um ranço gigante de eventos de RH. Eu tenho um ranço gigante de conversa de RH. Eu sou RH há 25 anos, né? Oficialmente. Por que que eu tô falando isso? Porque tem essa coisa do tem que ter a colaboração, a empatia, a justiça, a escuta. E a gente fica discutindo uns conceitos que, para começo de conversa, eles podem ter muitos significados dentro da cabeça de cada pessoa. Sim, E esses conceitos, eles não são compatíveis com a vida real. E é isso que dá a distância para o que a gente precisa fazer. E algumas repetições que a gente vem trazendo ao longo dos últimos 20 anos, principalmente sobre o papel da liderança, que a liderança tem que motivar, tem que extrair o melhor das pessoas e que a comunicação, não sei o quê. Eu falo, gente, pera, calma. Vamos lá. Vamos partir do princípio de que todo mundo é adulto, a gente trata adulto como adulto para começo de conversa, né? E vamos partir do princípio também de que eu, como liderança, eu não tenho que extrair nada de você, eu não tenho que motivar você, eu não tenho que te convencer de nada. Você também precisa querer. sim, Você também precisa me querer, precisa querer essa empresa, precisa querer estar aqui, precisa querer fazer isso que você faz, né? Então, claro, não vão ser flores e vai ter um monte de problema. A gente acorda para resolver problema no trabalho. A verdade é sim, essa, né? Então, eu acho que o principal desafio tá em falar a verdade. Então, vou te dar um exemplo, né? Eu tô num outro cliente que está fazendo um grande processo de implantação de bônus e etc. E vai ter que mexer num monte de coisa, vai ter que mexer num monte de gente que já ganhava de um jeito, gente que já ganhava de outro. E como é que a gente começou a comunicação? Vai ser ruim. A gente começou a comunicação falando isso. Gente, este tipo de processo, ele é ruim, é, ele é difícil, ele dá medo, ele dá raiva, ele traz frustração. Mas a gente está precisando fazer isso para poder beneficiar não 25 famílias, mas 1.500. Entendem? Então, mas sabe, Ju, a comunicação ela começa de um lugar verdadeiro. É ruim sim, para 25 pessoas, é ruim. Para
1.500 é maravilhoso, entende? Então, a gente vai trabalhar o conceito de justiça a partir de um algo prático. Então, o que eu ensino muito nas organizações é assim: toda vez que vocês quiserem desenvolver um conceito, faz uma lista de comportamento concreto observável desse conceito. Então, aqui dentro, eu trabalho com você, por exemplo, aqui. O que pra gente é símbolo de justiça, comportamento de justiça, e o que é comportamento de injustiça? Comportamento, situação, decisão, transforma o conceito em ação. Porque todo mundo vai poder olhar para a ação e falar: olha, isso aqui não tá justo, não, hein? Ou olha, nossa, isso aqui foi muito justo. Me senti muito contemplada. Então, quando você começa a concretizar coisas, e daí eu acho que isso está dentro do grande desafio da verdade, Sim. quando você começa a concretizar coisas, todo mundo passa a ter o mesmo parâmetro, o mesmo entendimento e, portanto, o mesmo ponto de partida para discutir. Sim. E quando você fala que às vezes é ruim para 25, mas vai ser bom para 1.500, talvez um dos 25 vai passar esse recado. E aí ele vai passar com uma dor e não com uma vitória ou uma conquista. E a gente vai cuidar disso. E é super legítimo acolher o que ele vai sentir, sabe? Porque daí Sim. esses desafios, como você falou, eles se desdobram na medida em que a gente não pode ir tomar um cafezinho. Na Uhum. que tá um no estado, o outro no outro, aí vê uma comunicação numa hora, outra comunicação na outra, e vê de um jeito, e vê de outro jeito. Mas aí tem essa coisa, né, que eu tava falando, de que todo mundo precisa ser responsável pela comunicação. Porque assim, não é só ficar esperando a comunicação chegar. Por isso que eu digo que a liderança tem crise de interesse, de abordagem e de confiança. Eu tenho Uhum. falado muito sobre isso. Porque essas três crises, elas estão no centro, para mim, né, na minha análise, elas estão no centro de uma falência das relações. Porque se você é minha líder, minha chefe, e a comunicação não chega para mim, ao invés de eu começar a falar mal de você e ai, nossa, Ju, não sei o que, lá, eu bato na sua porta virtual que seja, e digo: oi, Ju, tudo bem? Olha só, a gente teve esse ruído de comunicação. Você pode me explicar onde é que eu encontro essa informação? Vou eu procurar, porque eu nunca vi. Olha que eu já passei em empresa grande, pequena, capital fechado, capital aberto, nacional, multinacional, tudo que você puder imaginar, Sim. eu já passei. Eu nunca vi um lugar onde a comunicação funcionasse desse jeito idílico, edênico, utópico, que todo mundo persegue. Sim. E aí eu digo: gente, abandona esse ideal. Não existe. Vamos abraçar o caos? E vamos melhorar o caos? E vamos todo mundo combinar como é que a gente vai se comportar no caos. É isso. É Sim. tudo sobre o pacto coletivo que a gente faz entre quem convive. Isso é mais forte do que qualquer política dentro da companhia. E nesse exemplo que você deu, o processo ele se sobrepõe a questão de foi passado ou não para mim. Precisa ser passado. Então vai chegar até mim se o processo existir dentro da Mas companhia. também nunca vi nenhuma empresa que tivesse processo bom o tempo todo, em Uhum. tudo, entendeu? Isso é outro também. Já fui auditora ISO, sou de governança há muitos anos. Nunca vi nenhum lugar que diga: ai, não, aqui a gente não tem problema de processo, não. Aqui o processo funciona ótimo. Não existe. Não tem. Então, se não tem, e se há 30 anos a gente tenta desenhar isso, e não é possível, até porque uma empresa é um organismo vivo, é um orgânico, né? É um todo muito orgânico e que deve ter a capacidade de se modelar ou de se adaptar conforme as coisas acontecem. Se isso é vivo, como é que a gente se prepara para lidar com o que é vivo? Sim. Para de ficar querendo o processo arrumado, desenhado o tempo inteiro. Claro, para alguns segmentos, por regulamentação, né? Por uma série de certificações, etc. Tem que ter. E tem que ter mesmo. Eu venho da área da saúde, né? Tem que ter Sim. mesmo. Mas não dá para ter tudo o tempo inteiro. Como é que a gente vai resolver, entendeu? Essa é a pergunta. Como é que a gente vai combinar aqui para resolver, sem ficar falando mal um do outro, sem ficar apontando, puxando tapete e fazendo fofoca? Porque para mim quem faz fofoca é que tem tempo sobrando, né? Que eu não tenho agenda para ficar fazendo fofoca, entendeu? Não tem como, não dá, né? Então, coloca o teu tempo em alguma coisa um pouco mais útil, né? Que vai produzir alguma coisa útil.
Acho que a provocação é essa. E é uma provocação boa. Ainda mais você que lida com a liderança, né? E a liderança causa esse efeito cascata de forma muito mais eficiente, né? Porque quando a gente fala de processos, se a liderança muda, mesmo que a empresa tenha um processo, e aí cai naquele ruído que você falou, mudou a liderança, tem o processo, sempre existe aquele processo, mas a liderança não aplica por algum motivo pessoal, ou acabou. Acabou Pois, todo o fluxo da empresa. pois é, isso que você está falando é um negócio tão importante, porque assim, definitivamente a gente precisa entender que são as posturas individuais que vão determinar a qualidade daquele ambiente. Então, claro, tem os regramentos que vêm do alto, né? Quando eu falei Uhum. que eu quero falar com quem manda, etc. É porque, de fato, tem um lugar de determinação e de orientação que vai ser bastante mandatório. Mas a qualidade do dia a dia, ela é determinada pelas posturas individuais, entende? Então, a depender de como essas pessoas escolhem atuar individualmente, esse grupo, vamos lembrar que empresas são pequenos agrupamentos sociais. Então, esse grupo, de uma forma bem semiótica, vai ser maior do que. O todo vai ser maior do que a soma das partes. Vira um mini organismo. Se vira um mini organismo, você precisa entender a identidade desse organismo. E são as posturas individuais que vão construir e fomentar isso. Então, não adianta só ficar reclamando, porque também vira um ente, É, né? Não adianta só falar, eles. Eles quem, gente? Eles quem? Entende? Então, mesmo empresas grandes de capital aberto, tem nome, sobrenome, a liderança tem nome, sobrenome, CPF, entendeu? Então, do que a gente está falando aqui e o que a gente pode fazer para que isso aqui funcione da melhor maneira para a gente, para a empresa, para dar lucro e etc. Porque, ao fim e ao cabo, é quem está ali que vai determinar a qualidade do ambiente e do trabalho também, né? Claro. de fato. E eu te pedi meia hora, né? A gente já passou do tempo. E eu gostaria de concluir esse nosso bate-papo com uma pergunta mais voltada ao seu trabalho como influência como pessoa no seu meio. Como que você enxerga que o seu trabalho, a sua visão, pode transformar a vida das pessoas ao seu redor? Uau! Eu quero começar dizendo que eu vou reclamar, que eu só me deram 30 minutos. Eu reclamo sempre. Você pode me dar 7 horas que eu vou reclamar. Eu quero Se dizer que você tiver tempo, eu fico aqui 7 horas. eu quero dizer que eu avisei que meia hora não ia dar pra nada. Eu avisei, eu falei, querida, meia hora, dá pra nada, não dá pra construir pensamento nenhum. E já Então, tá aqui, ó, a Francine já mandou. Para não, gente. então Manda assim, pergunta, gente, que aí eu leio aqui para ela responder para vocês. pode mandar. Eu ainda tenho sim alguns minutos, dá pra gente ficar, porque Ai, eu tô em ótimo. Alphaville, ainda tenho que ir pra São Paulo, mas ainda tenho alguns minutos sim. Ju, essa pergunta você vai encostar na minha autoestima carioca, que é inabalável, né? A minha autoestima é... E as pessoas falam, ai, você não é nada humilde. Eu falo, sou sim. Porque o conceito estrito de humildade é saber aquilo que a gente é bom e aquilo que a gente não é bom. Sim. Então eu vou dizer pra você que eu não canto bem, mas eu danço super bem. Eu vou dizer pra você que eu não toco nenhum instrumento, já tentei, eu sou péssima. Eu não sei me localizar geograficamente, né? Mas eu faço muitas outras coisas bem e que bom que eu sou capaz de reconhecer, porque o meu valor tá dado por mim. Então, só que a resposta que eu tenho para te dar, ela é muito simples. Ela beira, assim, o simplório, sabe? Eu acho que a minha principal contribuição, e aí eu vou tomar a liberdade só de não responder sobre trabalho no primeiro momento, Sim. mas a minha principal contribuição para as pessoas, né, ao meu redor, eu acho que é a maneira como eu trato as pessoas. Qualquer pessoa. A pessoa que tá me servindo num restaurante, a pessoa que trabalha no meu prédio, a pessoa que trabalha na minha casa, a pessoa que trabalha... Qualquer, absolutamente qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu tenho recebido muitos feedbacks, né, de pessoas que convivem comigo, que elas ficam muito impressionadas porque eu pergunto o nome das pessoas. E eu pergunto o nome e eu passo a chamar a pessoa pelo nome. Uai, gente, nome serve pra quê? Pelo amor de Deus. Sua mãe te deu um nome, né? Vamos usar esse Sim. nome. O nome é o lugar da identidade, é o lugar que a pessoa se sente vista. Sabe? O nome é dela, tá certo? E esse gesto, que é super simples e que eu faço a vida inteira, o tempo inteiro,
isso causa um efeito tão transformador na pessoa que está sendo chamada pelo nome, mas em quem está em volta. Porque o que eu provoco nas pessoas que estão à minha volta é o seguinte: bonito que você vai na igreja no domingo, né? Lindo, maravilhoso. E trata os outros como se eles não fossem ninguém. Então, se a gente fala de, eu chamo de alto, né? Eu chamo de Deus também, mas se você tá falando de um Deus, Deus tá em tudo. Entende? Uhum. Inclusive na pessoa que você despreza. Como você se sentiria desprezando Deus? Como você se sentiria tratando Jesus Cristo mal? Entende? Então, quando a gente fala do divino, quando a gente fala do eterno, a gente precisa entender que se ele tá em tudo, ele tá em tudo. Então, eu deveria abençoar e honrar tudo. Eu acho que Verdade. é o principal. Então, eu tento também trabalhar desse jeito, né? Porque, de verdade, eu acredito que ninguém vai prosperar no lugar que não abençoa. Então, eu procuro estar em lugares em que eu abençoo. É que eu abençoo tudo que é lugar, né? Eu passo abençoando. Mas, assim, em lugares em que, cara, pra mim, aquele lugar ali, ele precisa ser especial, ele precisa ter, não pessoas perfeitas, mas Sim. pessoas que são imbuídas desse espírito de contexto, ritmo e direção, né? Que, de alguma forma, queiram estar ali, queiram estar comigo, ou queiram me ouvir, ou qualquer outra coisa. Então, eu tenho falado muito sobre procurar os dispostos, sobre procurar as pessoas dispostas e parar de perder tempo tentando convencer quem não quer ser convencido, quem não quer fazer aquilo, entende? Uma hora aquela É, pessoa vai querer, ela só precisa saber que você tá ali por ela, entende? verdade. E não precisa ser no seu tempo. A hora que ela chegar, você tá ali para prestar o serviço, tá tudo certo, né? Então eu ficaria com esse jeito de responder que e eu acho que é muito simples, que não tem nenhuma ciência de foguete, mas que no dia a dia eu acho que abençoar as pessoas, abençoar os caminhos por onde você passa, abençoar o que você faz, né? Se abençoar, talvez, né? Nessa perspectiva. E transformar isso em comportamento concreto observável também, na tratativa para com as pessoas, eu acho que é o que vai fazer toda a diferença. Perfeito, me fez pensar muito aqui. Eu vou ler o que. Sua engrenagem estava funcionando assim. Sabe o que É o é? efeito que Eu eu vou- produzo. Exato. Você vai falando e eu vou trazendo para minha vida, né? Para as minhas ações e refletindo tudo que eu posso fazer diferente ou que eu já fiz. E eu vou refletindo de verdade, assim, que eu entendo que tudo o que Deus permite que a gente tenha acesso, contato, tem um propósito. Então eu não acho que você apareceu ali no meu explorar à toa. E nem você está aqui conversando comigo em vão, né? Então eu entendo que tem propósito, tudo tem um propósito. E a gente precisa ver a riqueza disso e trazer essa riqueza para dentro da gente, né? A Ariane mandou aqui mais cedo falando a respeito do que você comentou sobre mergulhar no que a pessoa está falando, prestar atenção mesmo, ativamente, né? E ela falou: hoje os profissionais estão muito rasos, estão muito no tanto faz, e eu sinto dificuldade em entender nisso. Ela trabalha com marketing. Tem alguma pergunta ou é só esse comentário? Eu Não, posso. ela fez esse comentário e falou que ela tem uma dificuldade grande de entender essa forma rasa de se relacionar, né? Do dia a dia. Ariane, o nome dela, né? Isso. Vou chamar de Ari. Vou tomar a liberdade de chamar de Ari. Em São Paulo a gente diminui todos os nomes, tá, gente? A gente põe apelido. É. É rápido, né? As coisas são rápidas. Ari, eu queria começar com uma elaboração assim, olha. A primeira coisa que eu tenho para dizer é se relacionar para baixo do raso dá trabalho. Eu sou mergulhadora, né? Uhum. Mergulhadora de si. Então você Isso. fundo dá trabalho. Você tem que equalizar o ouvido, olhar o ar, fazer um monte de conta, tem ali uns equipamentos, você tem que ter a roupa certa, tá? Dá muito trabalho ir pro fundo, né? E quando a gente fala em relações humanas também dá trabalho. Cansa, às vezes frustra, precisa tomar a decisão de sair do raso. O raso é mais fácil. O raso traz menos responsabilidade. O raso cansa menos. Mas o raso também entrega muito menos felicidade do que o fundo. No raso eu não vejo os corais. No raso eu não vejo tanto peixe. No raso não tem as diferenças de coloração. Então, no raso, muita coisa não acontece. Muita coisa que acontece no fundo não acontece no raso.
quando a gente fala de mergulho, né? Uhum. E eu acho que é uma metáfora excelente para a gente falar de relações humanas. A outra provocação que eu trago é o seguinte: eu fico desesperada quando eu vejo todo mundo acelerando o áudio de WhatsApp. Desesperada. Porque isso significa que a gente perdeu a capacidade de ouvir outra pessoa falar. Com o tempo dela, na respiração dela, com o pensamento dela, com a articulação dela. Gente que acelera a aula, acelera áudio, acelera vídeo. Assim, um negócio. Você fala, depois você não sabe por que você tá ansiosa, depois você não sabe por que você não tá dormindo, depois você não sabe por que você não consegue estabelecer uma conversa. Porque a pessoa não tem um botão de vezes dois, né? Eu conversando aqui com você, você fala, ai, não, peraí, Júlia, eu vou botar o botão Deixa eu passar. mais rápido. Que isso? Então, a habilidade da escuta, e aí eu tô explicando tudo isso para dizer o seguinte: o fundo e o não acelerar as coisas requer tempo. Você precisa de tempo para fazer. E aí, eu falo mal de RH pra caramba, tá? Mas eu sempre falo mal de RH dizendo o seguinte: as estruturas de RH são sucateadas, ou muitas vezes inexistentes. E aí tem 1 milhão de vagas, com folha de pagamento, com não sei o que, blá, 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 blá. Ai, você tem que escutar o profissional. Você vai escutar que horas? É. Com que saúde? Com que qualidade? Com que paciência? Se você não tem a ferramenta certa para trabalhar, se você não tem o time para trabalhar, se você só está recebendo pedrada. Isso não é mágica, não, gente. A natureza não age desse jeito, não. Entende? Então, a hora que você começa a compreender que as coisas, para serem mais profundas, elas precisam de tempo, você começa a entender qual é o problema que a gente tem na nossa própria vida. Na vida que você decide estabelecer. Então, perguntei outro dia numa palestra: quem é que consegue ler um livro por 40 minutos sem pegar o telefone? Quem é que consegue ver um filme em casa, uma série, sem pegar o telefone no meio da série? Quem é que consegue sentar à mesa com a família sem o telefone? Quem é que consegue ir dormir sem o telefone? Esse é meu marido, tá? Que tá comentando. Oi, É, tudo. é um desafio muito grande aqui em casa e realmente a gente tem trabalhado bastante isso porque é um vício. E a partir do momento que a gente enxerga como vício, fica mais fácil de identificar como a gente não consegue controlar. Pois é. Neste caso, como um vício, é um vício determinante e condicionante de comportamento. Então, se eu só ouço pessoas falando vezes dois, eu não vou conseguir sentar para ter uma conversa. Vai ser muito difícil para mim. Se eu tô vendo tudo acelerado e fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir sentar para ver um filme, pelo amor de Deus, né? Então, Uhum. esse contato, né? A Francine tá falando a coisa de pescar, né? Não pega telefone. A gente vai desenhando uma série de mecanismos para dar conta disso, mas quando a gente se liberta, vamos dizer assim, do telefone, do digital, etc., o que é que sobra pra gente? As relações humanas, que Sim. são difíceis. E aí eu faço um comentário, né? Eu faço uma explicação que é assim, tecnicamente. Por que é que a gente está crescendo tanto o número e o mercado de pets no Brasil? De bichinho de estimação. Por que é que tem tanta gente dizendo, prefiro meu cachorro do que o humano? É claro que você vai preferir. E aí, não é um julgamento que eu vou fazer agora, tá? Sim. Pode gostar do bicho que você quiser, pode ter os bichos que você quiser, tá tudo bem, gente. Tecnicamente, você só precisa tomar cuidado nesta comparação, que não tem sentido de ser. Porque é claro que um bicho vai sempre, sempre amar você. Porque ele não tem a racionalidade da reciprocidade. Ele não tem a elaboração da linguagem. Ele não tem os pedidos para você, né? Assim, não tem. Ele não tem demanda. Ele não tem demanda, não vai ter frustração. Como um humano. Você não vai ter que discutir a relação com ele. Então, se você achar ótimo ter alguém sempre disponível para te dar carinho, você precisa parar para pensar o quanto você está agindo como uma criança que só quer receber, só quer receber, só quer receber.
não quer discutir, não quer conversar, não quer elaborar, não quer ceder, não quer negociar, não quer ouvir a demanda de alguém, de outra pessoa. Então precisa tomar um pouco de cuidado com essas compensações e até com essas substituições afetivas. Um bichinho é um bichinho. A interação humana é outra coisa, que dá trabalho. E é difícil. Uhum. Não precisa ser tão difícil como tem sido ultimamente. Mas enfim, essa é uma outra conversa, você pode me convidar, a gente conversa mais. É. Mas o que você está falando é muito rico, assim, e tem muito sentido, porque não é acelerar um áudio, não é só o animalzinho, é a troca. Eu prefiro estar convivendo com outra pessoa que me demanda paciência. Às vezes eu vou sentir uma emoção que eu não quero ter, então a gente começa a não querer. Eu não quero embate, eu não quero Eu só, discussão, eu não quero. eu só quero o que eu controlo. É, Eu só quero o áudio rápido que eu controlo, eu só quero o afeto que eu controlo. Eu só quero o que eu controlo. O que eu não controlo, eu não quero. Até eu sou uma tonta, né? Até eu quero. Mas aí a gente vai perdendo neurônio mesmo, quando a gente não convive. Esse era o grande lance da pandemia. A gente vai perdendo função cognitiva de se relacionar. E se você perde função cognitiva, você não consegue mais estabelecer um argumento, uma discussão. Então, por que eu aceito convites de lives e por que eu aceito convites de imprensas, de podcasts, etc? Porque quando eu penso em metodologia de aprendizagem, o maior jeito de aprender é ensinar, é falar, é elaborar. E isso você só consegue com o outro. Precisa ter um outro. É no outro que a gente avança. Entende? Então eu acho esses processos de autodesenvolvimento lindo, gente. Lindo, ótimo. Ficar só para você não adianta nada. É no outro que a gente vai adiante. É com o outro. É para o outro. Às vezes é pelo outro. Tá tudo certo. Mas sempre tem esse lugar do outro. perfeito. Ó, ficamos uma hora aqui, tá vendo? Para mim, a brincadeira só tá Tá começando. começando. Mas esse é um assunto que eu gosto muito. Então, assim, quando você fala, eu tenho mais tempo, pra mim é ótimo, assim, porque eu gosto muito. Eu gosto, quando eu falo de autoconhecimento, embora afaste, né, as pessoas do que realmente é o autoconhecimento, é porque foi um caminho difícil pra mim, né? Foi um caminho complicado pra mim. Para enxergar aonde eu precisava mudar e não aonde outros queriam que eu mudasse, que é muito diferente, né? Porque se formos ouvir todas as críticas, e é o que você falou, as pessoas não me criticam, porque eu não dou muito essa liberdade, né? E se a gente for ouvir, a gente fica louco, porque não vai agradar ninguém. E as pessoas também não nos agradam, né? Se a gente for criticar todo mundo, ninguém tá no molde perfeito que a gente gostaria. Então, entender o que está sendo prejudicial para mim no meu comportamento e por quê? E como eu posso fazer para mudar isso agora, né? O que eu posso fazer agora para ir mudando, Falando né? a verdade. E Falando a verdade para você mesmo, né? isso, exatamente. E assim, isso é muito importante. Até a Francine, que estava participando aqui, ela é gestora de equipes, né? Ela faz gestão de algumas lojas agrícolas, né? Que vendem insumos agrícolas. E ela é uma pessoa assim, até puxar saco dela que é online, né? Mas ela é uma pessoa muito boa de relacionamento, excelente relacionamento. Só que tem dia que ela quer sair correndo, porque não é fácil, né? E a gente esgota, fica estressado, né? Nem tudo é lindo, é maravilhoso. Então, é um desafio É, para todo mundo, né? quase nunca é lindo e Quase maravilhoso. não. O pessoal fala assim, você faz gestão de pessoas? Eu falo, eu faço digestão de pessoas, às vezes. E muita gente pergunta por que que eu mergulho, né? Por que que eu escolhi o mergulho? E eu falo, gente, por algumas razões, assim, mas eu acho que a primeira delas é porque ninguém fala comigo debaixo d'água. É a experiência mais uterina da vida. Tipo, eu tô É, dentro de uma água, com um ruído no ouvido, uma mangueira na boca, respirando. Isso é muito a experiência do útero, né? Nesse sentido. Então, ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo. Eu tô ali, ó, flutuando, não tem nem o peso do corpo, sabe? É lindo. Mergulhar é lindo, assim, é incrível. sim, É uma paz, é um negócio, é muito ir para muito dentro da terra, embora eu esteja na água, né? Mas é muito ir para dentro de um lugar na terra, assim. Então, é, eu acho que eu começaria a terminar agora aqui, né? Falando sim. muito, Ju, desse lugar da natureza.
que não precisa ser um contato igual para todo mundo, não precisa ter essa intensidade, né, do fundo do mar e tal, não sei o quê. Mas assim, tem um lugar, a gente precisa lembrar que a gente é natureza. E eu acho que quem trabalha com agro tem muita oportunidade disso, pelos lugares onde mora, né? Entendo, imagino todas as dificuldades culturais, de acessos culturais, etc. Mas o quanto eu fico pensando, né? Se eu fosse trabalhar no agro por um tempo que fosse assim, e eu fosse para um lugar de muita natureza, o quanto eu usaria talvez esse período para me lembrar que eu sou natureza. O quanto eu usaria esse período para me refazer, para me reconectar. Meu pai mora em Brasília e ele Hum, sempre me leva nas cachoeiras ali de Goiás, né? E o sim. pôr do sol do Cerrado é um negócio, assim. é- E aí, como eu sou carioca, eu tenho muito a estética da praia, né? A estética da água e tudo mais. E quando eu comecei a desbravar o Centro-Oeste, foi uma descoberta tão incrível para mim, assim, as cachoeiras, a vegetação, o pôr do sol, a lua cheia, o cheiro é diferente. Então, eu me torno aquele lugar. E naquele lugar, eu sou muito diferente de quando eu tô em Copacabana. Eu sou uma Sim. pessoa diferente. Então, eu fico pensando assim, que pessoa a gente é a partir da natureza onde a gente está, sabe? Eu acho que vocês que trabalham no agro têm essa possibilidade e não pode desperdiçar. Não pode desperdiçar. Aproveitem. Essa é uma boa pergunta. Que pessoa a gente é na natureza que a gente tá? Eu acho que assim a gente pode encerrar. É, pode. Eu quero agradecer novamente por você ter aceito esse bate-papo. Eu amei. Eu quero agradecer todos os que estão aqui com a gente até agora, que passaram pela live. A live, ó, a live vai ficar salva, tá? Eu vi aqui que já pediram, a live fica salva. Eu vou marcar a Ana também. Ana, eu vou colocar você como colaboradora, daí pode aparecer até no seu. Pode colocar. E toda quarta-feira, o intuito do Gente que Faz o Agro é trazer para vocês pessoas que fazem a diferença. Pessoas que influenciam positivamente a vida pessoal e profissional de quem está aqui na rede, de quem está atuando, direto ou indiretamente com o agronegócio. A Ana, por exemplo, não é diretamente com o agro, mas influencia empresas, RHs, gestão de pessoas, né? Que é o nosso maior desafio no agronegócio hoje. Então, são pessoas que fazem a diferença. E eu estou muito feliz de você ter participado hoje e eu agradeço por você ter aceito o Ai, convite. Gina, eu é que agradeço. Eu costumo dizer que não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir. Estou muito feliz que vocês quiseram me ouvir, que você quis me ouvir. Fico super disponível. Então, pro que quiserem na troca, enfim. Tem os nossos desafios de agenda, mas eu costumo dizer que a gente faz funcionar. Sim, Então, bom, que projeto bonito. Gostei muito de conhecer também. E eu acho que essas iniciativas são fundamentais para que a gente avance na conversa. Gostei muito de ver muitos homens aqui hoje. Gostei demais de ver homens aqui. Eu acho que a gente tem que estender essa conversa. Um beijo pro marido, Eduardo, aí, né? Alto nível, obrigada. É isso aí, a gente não quer um marido, a gente quer um fã. Muito, isso. muito bem. Obrigada, gente. Um beijão. Obrigada, beijão, boa noite. Boa Até noite. mais. Tchau. Tchau.